Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos começar orando. Vamos pedir a Deus pelas nossas irmãs, Gesilda, Nilza, Ione, Delvira, Germa. Também orarmos pelas famílias enlutadas. São muitas as famílias. Que Deus conforte e console nesse momento cada familiar, cada família, dando ali o sustento necessário. Vamos também orar pelos afastados. Nós temos orado nesse período de pandemia pelos afastados, para que haja um despertamento, haja uma vontade, um desejo de voltar, de retornar à casa de Deus, visto que nós já estamos nos reunindo já de maneira presencial já há 3 meses. Então é motivo de gratidão também por isso, mas ao mesmo tempo orarmos por aqueles que ainda não foram à casa de Deus e já estão afastados, não só nesse período de pandemia, mas já há bastante tempo já estão afastados, e que Deus possa incomodar esses corações e eles estarem retornando à casa de Deus. Eu oro muito por eles, oro muito, peço muito a Deus para que desperte na mente deles o desejo de retornar à casa do Senhor, mesmo que não haja, às vezes, desejo agora, em virtude dessa situação, mas quando as coisas normalizarem, que eles possam também ter o desejo e a vontade de se reunirem, de estar em comunhão com a igreja, em comunhão uns com os outros. E agradecemos as bênçãos recebidas. São muitas as bênçãos. No último domingo tivemos um culto de gratidão pelo 8º aniversário da nossa igreja, um culto maravilhoso, abençoado. Então nós queremos também aqui registrar essa nossa palavra de gratidão à igreja, ao pastor João Júnior também, que foi o preletor desse 8º aniversário da nossa igreja, e que Deus continue abençoando grandemente a nossa querida e amada igreja. Também nós temos um aniversariante, aniversário de casamento, Paulinho e Nilva, que vão fazer no dia 7 dessa semana, dia 7 de novembro, fazem aniversário. Que Deus possa estar abençoando aí o casal, dando força, dando saúde, renovando a cada dia ali os votos com o Senhor Jesus Cristo, e que o nosso Deus possa estar abençoando ali o casamento de Paulinho e Nilva. Vamos estar orando então nesse momento. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma escola bíblica, somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, e por isso iniciamos a nossa oração de gratidão a Ti pelo aniversário da nossa igreja, pelo culto que houve, ó Deus, no último domingo, pelo Teu cuidado com a nossa igreja, e nós Te pedimos que o Senhor continue abençoando, nos dando submissão à Tua palavra, para fazermos aquilo que é da Tua vontade. Mas também, ó Deus, nós suplicamos por aqueles que estão afastados, não só nesse período de pandemia, mas antes mesmo desse período de pandemia, já estavam afastados, e a nossa oração é que haja um despertamento, que o Senhor, ó Deus, esteja incomodando aqueles corações, a eles retornarem à Tua casa, a estarem em comunhão contigo também, e também com a igreja de Cristo. Que o Senhor, ó Deus, incomode esses corações. Também, ó Deus, nós suplicamos pelas nossas irmãs, Nilza, Delvira, Ione, Germa, também Dona Nilza, que o Senhor possa, ó Deus, continuar abençoando as nossas irmãs, restaurando a saúde delas, sustentando elas a cada dia mais. Abençoe também, ó Deus, Paulinho e Nilva, que faz aniversário de casamento. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando deles, abençoando aquele casal, dando, ó Deus, força, direção, fortificando, ó Deus, aquele relacionamento na Tua santa presença. Que o Senhor, ó Deus, também conforte, console aquelas famílias que estão enlutadas. Muitas famílias, não só da nossa região serrana, mas são muitas as famílias, ó Deus, que perderam entes queridos, e que o Senhor, ó Deus, conforte, console esses familiares, sustentando, dando força a eles a cada momento. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar aí o nosso estudo. Hoje é a lição do número 5, já estamos quase na metade da nossa revista, e o assunto de hoje, o tema de hoje é o alimento da mordomia. O texto proposto pelo autor é Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30.
Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Eu estarei fazendo essa leitura. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos. É interessante que ela inicia, pelo menos na linguagem atualizada, versículo 14, com uma preposição pois, se referindo ao versículo 13. O versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então Jesus estava terminando a parábola das 10 virgens e inicia novamente uma parábola agora dos talentos, falando então da mordomia, da ideia de ele nos dar uma tarefa e nós exercermos ela segundo a vontade dele, segundo os princípios que ele deixou, porque uma hora ele vai voltar e vamos prestar contas do que nós fizemos. E aí aquele que não produziu, aquele que não foi um bom mordomo, provavelmente então será lançado nas trevas exteriores, será lançado fora nas trevas. Ali haverá choro e também ranger de dentes. Essa é a consequência daquele que foi um mau servo, daquilo que Deus colocou para ele fazer. Mas vamos então à lição. O objetivo da lição é comprometer-se a ser um mordomo fiel a Deus. Vamos então entender o que significa a palavra mordomo e também vamos fazer uma pequena exposição da parábola dos talentos para depois irmos então para a aplicação. O mordomo era a pessoa que administrava os bens do seu senhor e cuidava de alimentar todos os integrantes de uma família. Por isso, o mordomo era alguém que tinha a chave da despensa, lugar onde se guardavam os alimentos de uma casa. Crescimento espiritual é o tema que estamos estudando nessa revista. Como um crente pode crescer ou desenvolver-se espiritualmente? De acordo com a palavra de Deus, crescimento espiritual relaciona-se com a alimentação. Para crescer, o cristão precisa seguir uma dieta espiritual balanceada, composta por 5 alimentos básicos: oração, estudo da Bíblia, adoração, serviço e também mordomia. O nosso assunto hoje é mordomia. Então, essa é a 5ª lição. Nós já falamos sobre o alimento da oração, o alimento do estudo da palavra, o alimento da adoração, o alimento do serviço e agora, então, finalizando, o alimento da mordomia. A mordomia dá a ideia de administrar os bens de alguém, no caso do Senhor, né? Cuidar de alimentar os integrantes de uma família. Então, precisamos ser bons mordomos, bons administradores.
Por isso que ele cita a parábola dos talentos. Que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o último. Né? O de 5, então, dobrou, foi para 10. O de 2 foi para 4. O de 1 ele enterrou e não produziu. Por isso que o patrão, quando voltou, na hora da prestação de contas, diz: você foi mau e negligente. Você não foi um bom mordomo. Você não foi um bom administrador. Você não procurou exercer a função da mordomia, administrar os bens que eu dei a você. E ali, então, há uma consequência. Então, o autor, ele inicia dando essa finalização, essa definição de mordomia, e depois fala dos 5 requisitos, ou seja, dos alimentos básicos para o crescimento espiritual. Nós já falamos: oração, estudo bíblico, mordomia, serviço e também a adoração. Esse, então, é o último, né? Baseado nesses 5 requisitos, né, para o crescimento espiritual. Vamos então à parábola dos talentos. A parábola dos talentos tem uma história. Então Jesus aqui conta uma história. Primeiro, o versículo 14 mostra que Deus é o dono de tudo que existe, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, inicia-se aqui falando de uma história de um homem que tinha muitos bens. Então, nós, contextualizando essa história, nós podemos também dizer que Deus nos dá funções, né? E precisamos exercer essas funções. Precisamos administrar aquilo que é do Senhor. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Eu sou pastor da Igreja Batista de Campo do Coelho, então eu estou cuidando do rebanho do Senhor. Eu não tenho rebanho. O rebanho é de Deus. Né? A gente tem lá em Pedro falando: pastorear o rebanho de Deus. Então Deus me deu essa função, essa responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus ali em Campo do Coelho. Então nós devemos fazer isso com alegria e, ao mesmo tempo, também com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque o rebanho é de Deus e nós estamos lidando no campo espiritual, algo importantíssimo, algo que define a nossa trajetória, né? Define a nossa história, o céu e o inferno. Então, o alimento espiritual, que é a palavra, a oração, a adoração, o serviço e a mordomia, são critérios básicos para a igreja crescer de maneira saudável. Então, Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono de tudo que existe. Até no Salmo 24, versículo 1, fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Vamos abrir lá no Salmo 24, versículo de número 1. Diz assim: olha, do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então fala dos bens. Tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo que existe. No versículo 14 ainda diz que tudo que temos nos foi concedido, ou melhor, tudo que temos nos foi confiado por Deus, colocando-nos na condição de mordomos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, tudo que é do Senhor nos foi confiado para nós, então, administrarmos aquilo que é de Deus. Sermos mordomos, administradores daquilo que não nos pertence, mas daquilo que pertence a Deus. Não somos proprietários definitivos de nada. Ainda que passemos a escritura nos imóveis e registremos a propriedade dos nossos bens, Deus é o dono de tudo. Somos apenas mordomos. Na verdade, nós não temos nada, né? O próprio texto diz lá no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos que Deus nos deu não são nossos, são do Senhor. Então não temos nada, mas Deus nos deu o privilégio e também confiou em nós para que possamos então cuidar, administrar aquilo que é dele. Então, carro, imóveis, casas, terrenos e tudo que há nesse mundo não são propriedade do Senhor. Foi Deus que nos deu para nós administrar. Então, tudo que nós tivermos neste mundo
seja bens materiais, precisamos cuidar, zelar, agradecer pelos cuidado que Deus tem e também pela bondade, pela misericórdia que Deus teve conosco. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Né? A gente muitas vezes negligente, como esse último servo que foi um homem negligente, foi mau, ele não foi um bom mordomo, e aí nós não administramos aquilo que Deus nos dá. Então essa parábola fala essa questão de nós sermos bons administradores, sabendo que não temos nada, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Quem presenciou aquela tragédia há quase 10 anos aqui em nossa cidade, em Nova Friburgo, sabe o que eu estou dizendo. Muitas pessoas, elas foram dormir numa casa e no dia seguinte, algumas nem sobreviveram, outras não tinham casa para ficar. Viviam, então, em creches, viviam em colégios, né? Em quadras de colégio, em virtude da perda que teve dos imóveis, dos bens materiais. Então é assim, de uma noite para o dia tudo pode acontecer. Então nós precisamos ser gratos a cada dia pela nossa casa, pelos bens que Deus nos concedeu, para nós administrarmos, pela família que Deus nos concedeu, nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os vizinhos também que compõem ali, né, a vizinhança. Precisamos ser gratos e procurar viver da melhor maneira possível para a gente, então, honrar aquilo que Deus nos concedeu, nos confiou, para que possamos, então, realizar a sua vontade. Já no versículo 15, Deus distribui soberanamente talentos, bens, a cada pessoa em quantidades diferentes, 5, 2 e 1, conforme a capacidade de cada um. Deus é soberano na distribuição dos talentos, só Ele conhece a capacidade de cada pessoa. Então, para um distribuiu 5, para outro foi 2, para outro foi 1. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o nível que cada um tem, ele sabe das possibilidades de cada um, da capacidade de cada um. Então, ele é perfeito na sua distribuição, sabendo que todos têm o compromisso de administrar aquilo que é dele. Ele confiou em nós para que possamos, então, realizar a sua vontade. Nos versículos 16 a 18, vemos que cada mordomo, cada administrador deve se preocupar em multiplicar o que Deus tem lhe confiado. O que Deus exige dos seus mordomos é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2 fala sobre isso. O apóstolo Paulo, que cada cristão, cada mordomo, cada administrador seja encontrado fiel. Todo mordomo deve se preocupar em fazer a tarefa que lhe foi designada por Deus com muito empenho e sabedoria. Tudo que Deus coloca para nós fazermos, devemos fazer com alegria, devemos fazer com sabedoria, com empenho, com dedicação, e não ficarmos escolhendo funções. Nós falamos lá do alimento do serviço da semana passada, e às vezes nós queremos algumas funções que causam destaque, aparência. E na verdade aqui, no momento que nós somos mordomos do Senhor, somos cristãos, devemos ser bons administradores das funções que Deus colocou para nós. Né? Se Ele colocou para nós de acordo com a nossa capacidade, vamos fazer aquilo ali com empenho, com dedicação, com sabedoria, para a glória dEle. Já nos versículos 26 e 27, nós temos que Deus exigirá a prestação de contas individualmente de seus mordomos. Os versos 25 e 26 e 27 diz: Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, nós vamos prestar contas daquilo que Deus confiou para nós. Vamos prestar contas. E por isso que a boa administração, o ser bom mordomo, vai nos levar, então, ao reino celestial. Né? Ao reino celestial. Como ele mesmo aqui, na história da parábola dos talentos, ele mesmo fala para aquele que teve 5, que foi para 10, aquele que teve 2, foi para 4.
ele elogiou o trabalho deles. Ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, expressões que ele usou aqui 2 vezes para os 2 primeiros, mas uma outra expressão completamente diferente para aquele que foi negligente. Ele diz: mal, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. O versículo de número 30. Então é isso. Então eu preciso exercer com empenho, com dedicação, porque eu vou prestar contas a Deus do trabalho que Ele colocou para mim. E aí não é só o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, mas todos nós que somos servos do Senhor, prestaremos conta do serviço que nós realizamos aqui na terra. Será que nós fomos homens e mulheres confiáveis? Fomos bons mordomos? Administramos de maneira agradável aos olhos de Deus aquilo que Deus confiou para nós? Os versos de número 26 e 27 falam dessa prestação de contas de maneira individual. Percebe que nessa palavra dos talentos, ele falou com cada um. Falou com o que tinha 5, que foi para 10. Falou com o que tinha 4, falou com o que tinha 2, que foi para 4. Falou com o que tinha 1, que ficou no 1. Então ele falou de maneira individual e ali abordando cada situação, trazendo então recompensas boas para os 2 primeiros e então trazendo uma exortação terrível para o último, a qual não produziu aquilo que Deus confiou a ele. Um mordomo é castigado quando enterra o talento que Deus lhe deu. Um mordomo infiel e mau é aquele que não faz nenhum esforço para desenvolver o seu talento. E aí vamos olhar para a questão eclesiástica, para o trabalho, para a liturgia na igreja. Quantas pessoas que poderiam trabalhar na igreja, poderiam estar mais ativas na igreja e não estão? Como isso é triste, irmãos. Pessoas que poderiam exercer uma função na igreja, somar, empenhar-se mais, se dedicar mais, elas preferem ficar apenas sentadas nos bancos, ouvindo uma boa palavra, cantando e depois ir embora. Não quer compromisso, não quer aproximação, não quer trabalho. Todo servo de Deus, todo cristão, ele precisa ser ativo. Há pouco tempo atrás eu terminei uma exposição lá na carta de 1 Pedro, e aí nós falamos do servo inativo, daquele servo que não produz, e do servo ativo. Como é importante isso. Será que você tem sido um servo ativo, tem trabalhado, tem se empenhado na igreja, ou tem às vezes colocado os obstáculos? Eu não sei isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo para isso. Exerça a função que Deus te deu. Não enterre o talento. Não deixe isso para depois. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Exerça a função, trabalhe na obra do Senhor. A seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então muitos precisam trabalhar. O Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. E você tem capacidade. Deus confiou em você, te deu um talento, te deu alguns talentos. Então você precisa agora administrá-los, segundo a vontade de Deus. Exercer as funções a qual Deus preparou para você. Porque nós vamos prestar contas a Deus. O pastor prestar contas se ele tem pregado a palavra de Deus. Os irmãos, todos nós vamos prestar contas. Todo servo de Deus, todo mordomo, ele vai prestar conta do seu serviço. Todos nós vamos prestar contas. Não só o cristão, mas também o ímpio vai prestar conta do seu trabalho. Vai ser lançado nas trevas. Mas o servo de Deus, será que você, se é um servo de Deus, que é um servo de Deus, você tem exercido a sua função? Você tem feito do dom que Deus te deu, do talento que Deus te deu, uma maneira de você se empenhar, se dedicar mais e trabalhar para o reino de Deus, anunciando as palavras de Deus? Ou às vezes está sentado no banco e só faz aquilo que realmente pede, não procura colocar as suas ideias, não procura chegar assim: olha, eu tenho uma ideia aqui, vocês podem me ouvir, uma ideia interessante, boa. A gente precisa, irmãos, precisamos agir, precisamos trabalhar. A seara é grande
e poucos são os ceifeiros. Iremos prestar contas dos nossos atos. Deus abençoa o mordomo fiel. Se o mordomo tem um talento e o usa, Deus lhe concederá mais talentos. A lei é simples. Se não usamos o talento, Deus o tira e dá para outro. Ou seja, o evangelho do Senhor, ele precisa andar, ele precisa crescer. Então, se você não tem exercido o seu talento, pessoas vão chegar e vão fazer a sua função. Mas você vai prestar conta da sua negligência. Né? Deus vai usar outras pessoas, porque a obra de Deus ela precisa caminhar. Mas você tinha aquele talento e você não usou. Será chamado de mau e negligente servo. E aquele talento que você tinha será tirado e oferecerá então Deus a outra pessoa. Pensa no que eu estou dizendo. Exerça o trabalho do Senhor. Faça a obra de Deus enquanto há tempo. Não desanime na fé. Trabalhe para o Senhor. Trabalhar para o Senhor é a melhor coisa que tem. Porque nós sempre temos um retorno especial quando nós trabalhamos para o Senhor. E aí os versículos de número 28 e 29 falam sobre isso. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, até aquele um talento que ele tinha foi lhe tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá sofrimento, choro e ranger de dentes. Então essa é a consequência daquele que não produziu, daquele que não foi um bom mordomo, daquele que não foi um bom administrador, daquele que enterrou o seu talento e não fez a obra de Deus, foi então lançado nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Até o que ele tinha foi tirado e foi dado àquele que tem mais. Então, se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, se Deus te deu, então, algo para realizar, realize, faça a obra de Deus. A lição de hoje é isso, o alimento da mordomia, de nós administrarmos os bens do Senhor, os recursos Ele nos dá, que é a oração, a Bíblia, a adoração, o serviço. Então nós temos o recurso que é a oração e a palavra de Deus. Então exerça o trabalho do Senhor, não para elogio, mas para a glória de Deus, para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Amém, irmãos? O compromisso da fidelidade. Agora vamos aplicar aqui essa importância da mordomia. O compromisso de ser fiel. Ser fiel é a ordem de Deus para cada cristão e para a sua igreja em todos os tempos. Se Deus te deu uma função, seja fiel, exerça isso com a autoridade vinda dos altos céus e com dedicação para você então exercer a obra de Deus, os bens que Deus lhe confiou. Fidelidade no relacionamento com Deus. Esse é um dos compromissos. Primeiramente, é um compromisso com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Ser infiel é trair a Deus, trocando-o por falsos ídolos. Ele já ordenou: não terás outros deuses diante de mim. Neste mundo atual, muitas coisas podem tomar o lugar de Deus em nossa vida. Bens materiais, poder, posições sociais, conhecimento científico, pessoas e relacionamentos, trabalho e prazer. Deus ordena: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26, versículo 1. O Deus fiel não aceita a infidelidade. Aí você vai para Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus deve ser o primeiro na nossa vida. No momento que Deus é o terceiro, é o segundo, eu estou traindo Deus. E muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração. Bens materiais, família, carros, imóveis, trabalho, ou outros ídolos do nosso coração. E ali nós satisfazemos esses ídolos, reverenciamos eles, adoramos, invocamos a ele, dispomos
todo o nosso tempo para oferecer a Ele, né? E na verdade, em primeiro lugar, é Deus. Por isso que o primeiro mandamento foi, Êxodo 20, verso 1, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, na minha frente ninguém pode estar. Eu sou o primeiro, eu devo ser o primeiro. Então, amarás ao Senhor, esse primeiro mandamento, amarás ao Senhor sobre todas as coisas. Amarás a Deus, ou seja, coloque o Senhor em primeiro lugar no seu coração, sirva a Ele, adore Ele, exalte o nome dEle. Então, o compromisso da fidelidade, ele começa no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar, porque muitas vezes os estragos que têm acontecido na minha vida é por causa disso. É porque eu não tenho colocado Deus em primeiro lugar. Então, se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, automaticamente eu vou começar, então, a entender a importância de trabalhar na igreja, a importância da família, sabendo que a família é um patrimônio de Deus, é um patrimônio muito importante, mas Deus é que deve ser o primeiro na minha família. Eu amo muito a minha esposa, amo muito as minhas filhas, mas eu amo Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós passamos a amar a Deus acima de todas as coisas, nós cuidamos bem do nosso cônjuge, nós cuidamos bem dos nossos filhos, porque nós temos, então, Deus em primeiro lugar na nossa vida. E automaticamente, então, vai nos capacitar para cuidarmos também bem da nossa família. Então, o compromisso da fidelidade, ele inicia no relacionamento com Deus, na minha fidelidade com Deus. Segundo, fidelidade à sã doutrina. Deus nos deu a sã doutrina e Ele exige a nossa fidelidade. Fidelidade à palavra e a sã doutrina é o único meio de sobrevivermos. Então, o segundo ponto aqui na fidelidade, o compromisso da fidelidade é na palavra, é a sã doutrina, é as escrituras sagradas. Como nós estamos tendo falsos mestres, como nós estamos tendo pessoas que usam as escrituras para proveito próprio, trazendo heresias e confundindo igrejas, multidões, muitas pessoas estão, às vezes, confusas em virtude do que está sendo apresentado, exposto no púlpito de uma igreja. Então ele começa dizendo, compromisso da fidelidade na sã doutrina. Sermos fiéis à palavra de Deus. Sermos fiéis à palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo da fidelidade à sã doutrina. Conserve a sã doutrina de quem você aprendeu. O apóstolo Paulo que ensinou, Lóide e Eunice também ensinaram a vovó e a mamãe de Timóteo. Então, você seja fiel à sã doutrina. Você, como um presbítero, como um pastor, você inicia, então, sendo fiel à sã doutrina. Não há como um ministério, ser um ministério doentio, se você for fiel à sã doutrina. Agora, com certeza, se você for infiel à doutrina, à palavra de Deus, o seu ministério não será saudável, será doentio. Então, sejamos fiéis, não só à liderança eclesiástica, os pastores, os presbíteros, diáconos, mas todos nós devemos ser fiéis à sã doutrina. Sermos membros de uma igreja fiel à sã doutrina. Procurarmos uma igreja que é fiel aos ensinamentos bíblicos. Fidelidade nos votos feitos. O voto é algo voluntário e não obrigatório, mas depois de feito deve ser cumprido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares paga-o. Não devemos brincar com Deus. Lembre-se dos votos que você fez no seu batismo, profissão de fé, no casamento, no batismo de seus filhos, na sua ordenação como oficial da igreja. Lembre-se dos votos que você fez voluntariamente ao Senhor e ser fiel. Então, o terceiro compromisso da fidelidade que ele coloca aqui é a questão da fidelidade nos votos, naquilo que nós falamos e devemos cumprir. E aí ele usa um texto de Eclesiastes, no capítulo 5, o versículo de número 4. Eu vou ler para os irmãos aqui, Eclesiastes 5, versículo 4. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, se você faz um voto, se você faz uma promessa, se você promete alguma coisa para Deus ou para alguém, cumpre. Ou melhor, se você não fizesse. Se você abre a boca para falar alguma coisa, para prometer alguma coisa, você deve cumprir. Então pense no que você está prometendo, principalmente para Deus, né?
Ah, eu vou voltar para a igreja. Ah, eu tô doente, eu fiquei internado, mas se eu sair desse hospital e for curado, eu vou voltar para a igreja. Você fez um voto. E muitas vezes você não vai cumprir. Cuidado no que você fala. Porque você vai ser cobrado também, vai prestar conta daquilo que você fala. Então, se você fez um voto, não tarde em cumprir. Seja realmente crente. Seja uma pessoa correta, digna, pessoa de palavra. Cumpre com o voto que você fez. E não tarde em cumprir. Não tarde em cumprir. É melhor que você não tivesse feito esse voto. Mas se você já fez, então você cumpra. Seja um homem ou uma mulher de palavra. Seja fiel naquilo que você promete diante de Deus e também diante da igreja, diante da congregação. Fidelidade na mordomia. Deus é o dono de tudo que existe. E a nossa relação com as coisas deste mundo é meramente de mordomia. Deus confia a vida, o corpo, o tempo, as oportunidades, o trabalho, os relacionamentos e os bens materiais. Somos apenas administradores. E a única coisa que Deus exige dos seus mordomos é a fidelidade. Paulo declara, ora, além disso, que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 2. Então, a fidelidade agora, o compromisso da fidelidade na mordomia. Nós já falamos que Deus é dono de tudo que existe e Ele, então, confia em nós para que nós possamos, então, administrar aquilo que é dele. Então, o corpo é templo do Espírito Santo. O tempo também está nas mãos dele. As oportunidades a qual nós temos, foi ele que nos deu. O trabalho que você tem, foi ele que te deu. A vida, ele é o dom da vida, é um presente de Deus. Então, tudo é de Deus. E por ser tudo de Deus, e Deus oferece a você e confia em você, que você possa administrar aquilo que é dele para a glória dele. Que você possa administrar, que você possa ser um bom despenseiro, ou seja, cuidar bem do mantimento, cuidar bem da despensa, ser uma pessoa fiel, ser um mordomo fiel, um administrador fiel dos recursos que Deus te deu. Como isso é importante, irmãos. E muitas das vezes levamos a nossa vida de qualquer maneira, não somos sérios naquilo que devemos ser. E aí acabamos, às vezes, no final, sendo taxados de mau e negligente servo. Lançai nas trevas, lá haverá choro e ranger de dentes. Então, que aqui na terra, o tempo que nós vivemos, que possamos ser mordomos, cristãos, segundo a vontade de Deus. Que possamos administrar aquilo que Deus nos deu para a glória dele, para louvor dele, para exaltar o nome dele, para fazer a vontade dele. Seja um trabalho na igreja, a sua vida, a sua família, os bens que Deus te concedeu, que você possa fazer disso tudo um louvor a Deus. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando mal da família, criticando, amaldiçoando o filho, amaldiçoando o cônjuge, amaldiçoando a igreja. Não faça isso. Agradeça a Deus. Foi Deus que te deu. Então que você possa louvar o nome dele, exaltar o nome dele. A vida, só quem pode tirar é Deus. Então que você possa agradecer esse presente que Deus te deu, que foi a vida. E viva para a glória dele. Viva para fazer a vontade dele, para servir a ele fielmente na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Faça isso tudo para louvor e engrandecimento do nome dele. É impossível o crescimento espiritual sem a prática da mordomia. Sim, é impossível. Sem a boa administração, não há crescimento espiritual. Sem a boa mordomia, não há crescimento espiritual. Para haver crescimento espiritual, eu preciso também praticar a boa mordomia, praticar aquilo que Deus me deu, os recursos que ele me deu, que foi a oração, a palavra, a adoração, o serviço, eu vou exercer, mas eu preciso então exercer orientado e grato por tudo que ele tem feito na minha vida. Quero concluir com Apocalipse 2:10, ele escrevendo às igrejas da Ásia, João, né?
tendo aquela visão que ele teve na ilha de Patmos, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade nos proporciona uma recompensa eterna. Então, quem é fiel recebe a vida eterna. Quem é fiel recebe a coroa da vida. Quem for infiel é lançado nas trevas. É chamado de mau e negligente servo e é lançado nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Que nós possamos ser fiéis. Não brinque de ser crente. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Ser fiel a Deus. Tenha o compromisso da fidelidade no relacionamento com Ele, também na sã doutrina, nos votos que você faz, cuidado no que você promete. Seja também fiel na mordomia, nos recursos que Deus te deu para que você possa administrar, fazendo tudo, a vida, o trabalho, a família, para a glória dele, para exaltar o nome dele. E aí você receberá a coroa da vida. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado a Deus por esse momento. Que possamos colocar em prática, aplicar isso ao nosso coração. Estarmos, ó Deus, envolvidos com a Tua Santa Palavra, buscarmos, ó Deus, a fidelidade. Que o Teu Santo Espírito possa nos orientar a cada dia a nós sermos fiéis à Tua Santa Palavra e a Ti, para que nós possamos, ó Deus, no dia ganharmos a coroa da vida, a vida eterna, e ali vivermos eternamente contigo. Nos ajude, ó Deus, que haja despertamento naquele que não está sendo um bom mordomo, que haja, ó Deus, despertamento naquele que está sendo negligente, para que ele possa, ó Deus, refletir e voltar ao primeiro amor e praticar as boas obras, aquilo que exalta e glorifica o Teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.